Não, deixa você entrar na parte do gráfico, você vai ver, querido. Do slide atual. Candle, tá? Candle, aquelas barras ali. O que significa um candle? Então, o que é um candle? Um candle é a movimentação do preço naquele período. Em qual período? Pode ser qualquer período, tá? Pode ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana, um mês, um ano, não importa. Tu seleciona o período e cada candle vai te dar o histórico de preço daquele período. Então, por exemplo, aqui no exemplo do verdinho, ele está verdinho porque ele terminou em alta, né? Ele abriu mais baixo e fechou mais alto. E o vermelho está vermelho porque ele terminou em queda. Então é bem intuitivo, né? Por exemplo, no candle positivo aqui, ó, o ponto de abertura dele é o início do corpo, tá? A gente tem o candle aqui, tem isso aqui que a gente chama de corpo e tem isso aqui que a gente chama de pavio, né? Tem gente que chama de vela, né? Também. Isso aqui é o pavio. Inclusive candle em inglês é vela, né? É, tá? Mas isso aqui é o corpo, beleza? Isso aqui é o pavio. A abertura, quando ele está verde, a abertura é na parte de baixo. Quer dizer que ele abriu aqui e fechou aqui. Preço máximo e preço mínimo. Então, o que ele fez aqui, né? O preço abriu aqui, veio até aqui embaixo, foi lá em cima e fechou aqui. Esse aqui foi o fechamento de preço dele. E aqui, neste daqui, exatamente o contrário. O preço abriu aqui, foi lá em cima, fez um preço máximo, foi lá embaixo, fez um preço mínimo e voltou e fez aqui. Como assim o preço? As negociações, né? Como que funciona as negociações? Sei lá, tu tem Petrobras e tu quer vender a R$ 20. Daí tu vai lá e lança uma ordem na corretora de R$ 20. Daí a corretora vai lá na bolsa e coloca essa ordem de R$ 20. Daí vai o Fernando lá e quer comprar a Petrobras. Daí ele vai lá e vê que tem a tua ordem e ele aceita pagar 20. Daí fecha negócio. Agora, se tu bota a tua ordem a 25 e ele só quer pagar 20, daí não fecha. Então todas essas negociações de compradores e vendedores, instituições e tudo mais, vão formar o volume de negócios que vai formar a barra de preço, tá? Então cada candle representa a história do preço. Aqui dá para ver aí aqui, ó, onde eu estou marcando aqui a periodicidade, Tá? tá? Aqui a gente está vendo o candle diário, tá? O movimento que ele fez no dia. Então cada candle desses é um dia, tá? Vamos abrir um pouquinho mais aqui, ó. Aqui, ó. Então, esse candle aqui, por exemplo, né? Tem uma dúvida, tá? Oi. Falo agora Pode ou falar, quer pode terminar? falar. É, esse gráfico aí, Amazon, ele é para cada operação que tu faz ou não? Ah, eu tenho lá papéis da Gerdau, Magalu e Petrobras, por exemplo. Tá tudo aí ou não? Aí é, pô, não, esse daqui é dos papéis lá da Gerdau. Esse aqui, como é que funciona? Funciona assim: cada papel tem as suas negociações. Então, cada papel tem o seu gráfico. Cada papel tem o seu histórico de negociação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa daqui é JHSF, tá vendo? Tá vendo aqui em cima aqui, tu consegue enxergar? Ah, sim, sim, sim. Beleza. JHSF 3, que é o código da ação. Em outro momento a gente explica o código. 1D, que é o tempo, que é um dia. Se eu botar aqui, por exemplo, ó, uma semana, ele vai mostrar um S. E aí cada barra dessas representa uma semana. Se eu colocar aqui, ó, 15 minutos, ele vai mostrar ali 15 minutos e cada barra dessas vai representar 15 minutos. Então aqui, por exemplo, essa é JHSF, tá? A gente olha para o gráfico e estuda o padrão de comportamento do preço dessa empresa. Essa empresa é uma construtora e tal, né? Então, olha só, o preço subiu aqui, caiu, veio vindo, formou e agora está nesse momento. Agora eu quero olhar Gerdau, por exemplo, né?
código da Gerdau é GGBR4, tá? Não te preocupa com os códigos, com isso, depois a gente vai falar disso, isso é o de menos, tá? Esse é o gráfico da Gerdau. É outro gráfico, é outra história, é outra empresa, é outra coisa. Ah, não tem um gráfico que compila todos? Tem, o do Ibovespa, que é esse daqui, ó. Esse é o gráfico do índice do Ibovespa, do que a gente falou lá, das empresas que compõem lá, cento e poucas empresas, eu acho, que é o que compõe o Ibovespa lá. Esse é o gráfico geral. Beleza, eu vi aí que tem tipo uma aba para cada. Eu posso usar a mesma, que nem eu estou em Gerdau, agora eu quero Petro, então eu vou botar Petri 4 aqui, que é o código da Petro. Ele abre na mesma. Ou eu posso abrir outras, né? Depende, às vezes eu quero 2, 3 aqui, quero ficar olhando e tal, algumas que eu estou monitorando, né? Algumas coisas assim, então eu tenho algumas abas abertas, tá? Então, por exemplo, a gente está em Petro no gráfico diário. Neste dia aqui, por exemplo, né, o preço abriu aqui, veio até aqui embaixo, foi lá em cima, tá vendo? Tem um cabelinho ali, ó, e terminou aqui, ó. Essa foi a história do preço, né? No próximo dia, como ele está vermelho, significa que ele abriu aqui, ele foi lá em cima. Amazônio, Oi. quando uma ação de uma determinada empresa ela termina o dia em alta, ela não necessariamente vai iniciar o dia seguinte no mesmo valor que Não, ela tem. porque tu viu que esse aqui está no Ela, meio aqui, né? é, Exatamente, não necessariamente, tá? É que nem tu pode ver que aqui tem um buraco, ó, entre um dia e outro também, ó. O nome desse buraco, porra, mas se não teve operação, como é que, tá? que o valor O alterou? nome desse buraco Se chama não houve gap, tá? operação durante a noite. Não teve operação. Esse preço oscila por duas coisas. Primeiro, porque antes de abrir o pregão, existe o leilão. O leilão é uma forma que a B3 utiliza para regular o preço, tá? Porque fecha o mercado às 5, agora é às 6 horas da tarde, fecha o mercado. Durante o dia, durante a noite, várias pessoas colocam muitas ordens e tal. Então, digamos que tu tá numa ação, o preço dela é R$ 20. No outro dia, vai ter ordens a 30, a 10, a 15, a 50, a 5, por exemplo, sabe? Então o leilão é resumido de uma forma muito, muito simples assim. O leilão de abertura do pregão, ele é uma forma de nivelar os preços, tá? Esse é um dos motivos pelo qual o preço não abre no mesmo ponto de fechamento do dia anterior. E o outro motivo é porque as empresas brasileiras, elas também são negociadas na Bolsa Americana, nas outras bolsas, durante a noite, né? Uma coisa que chama ADR, tá? Que são as empresas brasileiras aqui são negociadas lá. E as empresas americanas também são negociadas aqui na nossa bolsa, numa coisa chamada BDR, tá? Bem simples assim, de forma bem resumida. Então, essas distorções entre um dia e outro nas ações, elas são muito comuns. E além disso, elas são muito boas de operar. Tem muitas oportunidades de negócio nessas distorções de preço, tá? Sobre o candle, sobre a história do preço em cada candle. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Tem algum comentário? Padrões de candles, tá? Principais padrões de candles. Vou colocar um pouco aqui no slide e depois a gente parte lá para a prática. Cara, isso aqui é um monte de teoria, tá? Basicamente o que eu quero falar para vocês é assim: o candle ele mostra força. Um candle, uma barra que nem essa aqui, vermelhinha, onde está aqui, ó. Essa vermelhinha aqui, ó, né? O preço abriu aqui em cima e fechou direto lá. Percebe que ele não teve muita movimentação como essa daqui, ó, que ele teve toda essa movimentação que subiu e desceu. Quanto maior o corpo do candle, maior é a força que ele mostra. Quanto menor é o corpo, tendo pavio ou não tendo pavio,
menos força ele mostra. Menos força significa indecisão, tá? Menos força significa indecisão. Então, candles grandes são candles fortes. Candles assim, ó, tipo esse daqui, tipo esse aqui, que parece uma cruzinha ali, ó, são candles fracos, candles de indecisão. O nome desses candles de indecisão é chamado de doji. Tem vários tipos. Doji libélula, doji, dragonfly, pernalta, spinning top, tarará, tarará, tarará. Spinning top são os mais gordinhos assim que tem, tá? Assim, ó. Então, o importante é pegar aqui candles com corpo pequeno, são dojis. Não importa se ele é mais gordinho, se ele é mais magrinho, se a cruzinha está um pouco mais para cima, está um pouco mais para baixo, sabe? Se está aqui no fundo, isso não importa muito. É um candle de indecisão. Então, dojis são candles de indecisão. Tem muitos tipos de candles isso daqui vem dos japoneses, tá? Então tem uns nomes bem estranhos assim, a gente vai falando por cima. A gente vai falar dos principais, dos que mais funcionam e do básico para a gente entender. Os dojis, que são candles de indecisão. Deixa eu ver o que está ali embaixo aqui também. Representa equilíbrio de força. Beleza. Por enquanto é só isso. Depois dos dojis, a gente tem os martelos, que a gente chama de martelinhos aqui, né? Os martelos podem ser invertido, martelinho virado, tá? Ou martelinho normal. Pode ser, deixa eu pegar alguns aqui, ó. Talvez aqui no índice a gente encontre mais, ó. Martelinhos aqui, ó. Vamos olhar no gráfico mesmo que a gente olha na prática, né? Aqui tem um. Poderia se dizer que aqui é outro, tá? Por enquanto eu só quero mostrar o desenho do candle, depois eu dou mais conceitos sobre o martelo. Aqui tem outro. Aqui tem um outro vertidinho também. Então assim, o martelo, ele pode ser tanto de cabeça para baixo quanto de cabeça para cima. Pode ser de alta ou de baixa, pode ser azul, não importa. O que vai definir depois os candles e toda a análise é a posição que ele está no gráfico, sabe? Então, se ele está numa alta, se ele está numa baixa, se ele está no meio, dependendo do padrão de comportamento. A posição dele no gráfico é que vai determinar a importância do candle. Mas existem isso. Existem os dojis, todas as suas variações ali, que são candles de indecisão. Existem os martelos e todas as suas variações, sabe, que normalmente são candles de reversão. Por exemplo, o preço está subindo, 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 subindo. Lá no final mostrou um martelo. Se for assim, que nem esse verdinho que está aqui, ele chama enforcado. Se for assim, de cabeça para baixo, chama shooting star ou estrela cadente. Um monte de teoria, tá? Não precisa decorar isso agora. O importante é que tu vai ver um martelinho lá. Se está num final de alta, ele indica uma reversão. O preço vai começar a cair. Se está num final de baixa, ele indica uma reversão. O preço vai começar a subir. Então, martelos indicam reversão. Claro que não é só ele, precisa de outras coisas também. Martelos são um dos indicativos, tá, de uma reversão. Dojis representam indecisão. Quer dizer que pode continuar numa tendência ou pode mudar a tendência. Vai depender do que vai acontecer depois e também de outros fatores congruentes ali para se analisar. Depois dos martelos, a gente tem isso que a gente chama de maroboso, que são os candles grandes, candles fortes, né? Que nem a gente tinha visto. E daí a mesma coisa, tá? Se vocês pegar um livro, teoria de análise técnica, vai dizer que o maroboso, ele precisa ser assim, exatamente assim, abrir na mínima e fechar na máxima. Eu, Thiago, considero isso aqui um maroboso, tá? Cara, considere isso aqui um maroboso. Tem um cabelinho ali em cima, cabelinho ali, um cabelinho ali embaixo. Para mim isso não faz diferença nenhuma num padrão de comportamento de preço. Então, candles fortes, candles grandes, é maroboso.
tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui alguns exemplos, só coloquei para sintetizar, né? Candles compradores e vendedores. Então, num final de uma alta, principalmente, é a posição do candle no gráfico que vai importar. Né? Depois a gente vai falar mais da posição dos candles no gráfico, tá? Mas só para bater nessa tecla para isso começar a pegar desde agora. Então, estrela cadente, que é a Shooting Star, né? O preço vem subindo, subindo. Deixa eu pegar outra cor aqui, que essa aqui tá ruim, né? O preço vem subindo numa tendência de alta, daí lá pelas tantas ele deixou aqui, ó, né? Uma Shooting Star. É um indicativo de reversão de tendência, né? É um indicativo, precisa de outras coisas. Os dojis, spinning tops, dojis, enforcado, um martelinho, só pra gente ver aqui os principais tipos, tá? Esses são padrões de candles singulares, padrões de um candle só. Depois a gente tem padrões de 2 ou 3 candles. Nestes tipos de padrões de um candle só, deu para captar? Ficou alguma dúvida? Tem algum comentário, alguma coisa que quer colocar? Não. Depois a gente vai encontrar padrões de 2 candles, tá?